Graças a paz, irmãos. Nessa noite eu venho trazer uma devocional. A partir alguns dias eu vou estar colocando e enviando devocionais a cada um, a cada um dos irmãos e a toda a igreja, aqueles que tiverem assistindo a oportunidade de ouvir e meditar na palavra do Senhor. Queria iniciar orando pela vida de cada um, orar pelo que acontece no mundo e assim ministrar no teu coração, que Deus possa ministrar no teu coração o desejo dele, a vontade dele. Pai, graças te damos porque o Senhor é Deus, o Senhor é digno de toda honra, de toda glória. Pai, nesse momento nós colocamos a vida, Pai, de cada um na tua presença, a vida dos irmãos da tua igreja, daqueles que vão assistir, ó Pai, que o Senhor esteja colocando suas mãos e que a graça do Senhor possa revestir cada um, protegendo, livrando de todo mal, ó Pai, e a cada dia nós possamos ver a mão do Senhor agir no nosso meio, que nós possamos glorificar o teu santo nome. Pai, assim nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria meditar com os irmãos uma palavra bem rápida e que veio ao nosso coração sobre a questão de se eu fui perdoado. Talvez muitas pessoas tenham essa dúvida, se eu fui perdoado, se quando alguma vez eu peco ou caio e eu confesso ao Senhor, se eu sou perdoado. Então, a pergunta é, fui perdoado? Talvez surge isso quando você pede perdão para alguém ou para Deus. E interessante que em Romanos 5, verso 8 diz assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. É um texto interessante do apóstolo Paulo, no qual fala que Deus demonstra o seu amor por nós, E aqui ainda fala, Cristo morreu em favor de nós, em nosso favor, quando nós éramos ainda pecadores. Isso me faz pensar sobre a vida de Davi. Davi era amigo de Deus, era um homem segundo o coração dele, e ele andava com Deus, ele tinha prazer em andar com o nosso Deus a cada dia. Interessante que um dia ele diante de uma tentação, ele faz uma escolha dele naquele momento, e ele simplesmente sabia, naquele momento, acredito que ele sabia que ele estava ferindo o coração do seu amigo, do seu Deus, do nosso Deus, Ele fez tudo o que ele queria, teve que ainda ir mais a fundo, muitas das vezes nos atos, E interessante que quando ele cai, ele decide se esconder do Senhor, decide a se esconder, mas quanto mais ele tentava, imagina-se que naquele momento onde ele pecou, naquele momento que ele olha para si, ele vê aquelas feridas tanto físicas, emocional, espiritual, e assim somos nós quando nós caímos, quando nós pecamos, muitas das vezes o físico nós ficamos debilitados, nosso emocional, a nossa ansiedade, a nossa incapacidade, aquele sentimento de incapacidade, e o nosso espiritual também muitas das é abalado. E interessante que o que eu tenho que falar para os irmãos é que o tempo não apaga os nossos atos, O tempo não vai apagar os nossos atos, mas não há nada que a gente pode esconder. A gente tem que pensar assim, que não existe nada que nós podemos esconder do Senhor. Nada que o Senhor não saiba de nós. Ele conhece,
né? Por isso que a palavra dele fala que assim como a corça, né? Ou sonda-me, ó Deus, ele está nos sondando. E nós precisamos ser como a corça, ansiar por ele, né? E infelizmente, quando nós pecamos, temos um sentimento de incapacidade, nós não conseguimos ansiar. Interessante que o Davi, ele dia a dia, ele estava com esse sentimento, né? Um sentimento que abalava suas estruturas. E interessante que isso acontece conosco, porque o nosso Deus, dia a dia, a mão pesa, porque quando nós erramos, quando nós pecamos, a mão do Senhor sobre as nossas vidas pesa da mesma forma que pesava, né, sobre a vida de Davi, né? E a mão pesava sobre a vida de Davi. E ele ficava sem forças, estava esgotado, né? Então a palavra de Deus fala que ele reconheceu diante dele o pecado, né? Ele não encobriu as culpas. Lá em Salmo 32, se você quiser abrir aí, Salmo 32 vai dizer assim, verso 4, porque a tua mão, porque a tua mão porque a tua mão pesava diante dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de esteio. Aí vem o verso 5, diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Aqui Davi fala que a mão do Senhor estava pesando sobre ele, né, dia e noite sobre ele, o vigor dele, a parte física estava se tornando seco, né? Então olha a aflição dele simplesmente pelo fato de ter pecado e aquele pecado ter gerado nele um sentimento muito de incapacidade, e isso gera em nós e surge aquela dúvida: será que realmente eu fui perdoado? E ele no verso 5 diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Né? E nós precisamos confessar. Né? Quando nós confessamos os nossos pecados, Deus de imediato ele nos perdoa, de imediato ele nos cura, ele nos limpa, né? Nos deixa limpo e aí nos voltamos a ser amigos de Deus, da mesma forma que Davi voltou a ser amigo de Deus. E a palavra de Deus fala no verso 1 e 2, diz assim, do Salmo 32, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribuiu iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Aqui, quando falando como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas. Meu irmão, nós precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor, para que nós venhamos a andar feliz, para que nós venhamos a ser bem-aventurados. O texto fala como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Meu irmão, meu irmão e minha irmã, quando nós pedimos e confessamos os nossos pecados, o Senhor não nos culpa. O Senhor não atribui culpa nenhuma em nós. E ele fala que não há hipocrisia. Quem não há hipocrisia. E nós temos que agradecer ao Senhor, porque Ele tem nos perdoado, Ele tem a cada dia nos limpado, nos deixando puro, e ter essa convicção que Ele nos perdoou. Meu irmão, se você tem dúvida no perdão de Cristo sobre a sua vida, de algo que você cometeu, de algo que você fez, e você confessou com sinceridade, abriu seu coração, dizendo: Senhor, eu pequei, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra qualquer pessoa, e eu
estou aqui confessando com os meus lábios, com o meu coração. Se você confessou ao Senhor, você tem a certeza que o Senhor te perdoou. Não tenha dúvida. Não tenha esse sentimento de incapacidade. Não tenha esse sentimento de dúvida que o Senhor, que talvez você pense que o Senhor não te perdoou. Eu não sei o que você fez e que você confessou ao Senhor, mas tenha uma certeza, se você confessou com sua boca, a palavra de Deus fala para a gente confessar ao Senhor com os nossos lábios, e nós, a partir do momento que confessamos, nós temos que ter essa certeza que o Senhor nos perdoou, que Ele nos purificou, que Ele nos limpou. Da mesma forma que Davi teve essa certeza, da mesma forma que ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, por tudo que ele tinha feito de errado, por tudo que ele se prostrou diante do Senhor, confessando os seus pecados, confessando as transgressões, ele teve essa convicção. Por mais que venhamos a sentir essa dúvida, mas que nós tenhamos convicção que Ele me perdoou, que Ele te perdoou. Que você possa ter esse texto em sua mente. Salmo 32, verso 1, 2, 4 e 5, está dizendo que quando nós confessamos os nossos pecados, as nossas transgressões ao Senhor, Ele nos perdoa. Ele perdoa a nossa culpa, aquela culpa que Ele carregou por mim e por você, lá na cruz, derramando o seu sangue por nós, por cada um de nós, para nos purificar, nos justificar. Nós temos que ter essa certeza que somos perdoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.